Salve, salve, amigos do esporte! Está no ar mais um Encontro do Esporte, todos os sábados, ao meio-dia, nosso encontro marcado. Todos os esportes em destaque por aqui. É o Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Hoje, falando muito de TJD, falando do direito esportivo, com dois peritos, dois convidados belíssimos para debater, trocar uma ideia, bater um papo sobre o direito esportivo. Mariju Maciel, advogada, graduada pela Ritter, pós-graduada em direito esportivo. Tudo bem? Obrigado pela gentileza de conversar conosco. Tudo bem, Barbosa. Prazer é meu. Uma felicidade poder estar aqui para a gente discutir um assunto que está tão em voga, né? Prazer e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Geraldo Andrade, advogado, especialista em direito esportivo e um dos caras conhecedores do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Meu amigo Geraldo Andrade, tudo bem? Obrigado pela gentileza. Um abraço para você, meu caro Barbosa. Muito prazer em conversar com você, estar junto com você e também com a Mariju, para discutirmos um assunto que a gente vive no dia a dia, né? Que é a questão do esporte. Eu, em especial, tenho trabalhado bastante nessa área do TJD. É bom bater um papo, meio que de forma até informal, com os amigos sobre esse assunto que é pertinente no momento. Acho que não tem como ser diferente. Acho que um pontapé inicial da nossa conversa tem que ser, né, sobre a pandemia, esse isolamento social. Eu pergunto a ambos, como é que está a postura dos dirigentes em meio a essa pandemia, em meio a essa crise da saúde que estamos vivendo no mundo esportivo? Como é que está a postura dos dirigentes? Tem muitos jogadores aí sendo dispensados e pouca divulgação sobre isso, né? Mas sabemos que anda acontecendo. Como é que estão os dirigentes, Mariju? Olha, Barbosa, eu vou te dizer que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É uma época completamente atípica, né? E os dirigentes estão criativos, eu diria. Porque a pandemia, só para te ter uma ideia, virou motivo até de justa causa. Eu estou com um time inteiro no Nordeste que os meninos foram despedidos por justa causa. E a justa causa dada pelo dirigente é a pandemia, né? Enquanto que justa causa é outro conceito, é outra coisa. Ele poderia até ter discutir uma ideia de força maior, mas jamais de uma justa causa, né? Então, não sei se é possível, mas como é que é o nome do clube? Eu vou ser um pouquinho ética nesse momento. Eu tenho sempre tentado ter esse cuidado, né, de não expor, porque eu já não tenho uma relação muito carinhosa com os dirigentes, né? Se eu expô-los ainda, só vou te dizer que é um time do Nordeste, é o time do interior do Nordeste, né? E que o dirigente entendeu que era motivo de justa causa a pandemia. Mas, na realidade, o que me entristece é que nós, como povo, estamos tão calejados, eu acho, que todo mundo está esquecendo a gravidade das coisas, né? Ninguém discute a necessidade da economia, ninguém discute o momento difícil que está todo mundo passando, mas todo mundo entende que futebol tem que ter, tem que fechar tudo, mas futebol tem que ter. Enquanto nós temos inúmeros testes positivados, né? Eu tenho um time no Nordeste que acho que o primeiro teste foram 10, 6 foram positivados, né? Eles estavam testando de 10 em 10. Então, testou 10, 6 foram positivados, os outros 10 que foram ser testados, 4 foram positivados. Então, 50% do time estava positivado, né? Então, a gente está numa pandemia, isso tem que ser entendido. E a gente está numa pandemia onde as pessoas estão morrendo. Então, e o dirigente se preocupa em só para poder furar a pandemia, talvez trocar o time de Estado, né? Como se isso fosse uma solução. E não, a gente tem que ser humano. Eu acho que está faltando humanidade, está faltando caridade, está faltando todos os sentimentos bons. Eu achei que essa pandemia ia nos transformar em pessoas melhores, mas eu acho que a pandemia está tirando o que pior cada um tem de dentro de si, né? Que é não olhar para o outro com humanidade. Então, a gente está preferindo expor do que cuidar. E eu acho isso muito triste.
A lei permite essa redução salarial que tanto está se falando aqui nos clubes brasileiros ou não? Na realidade, a MP regulamentou isso, né? O salário é irredutível e isso é constitucional, né? A Constituição Federal traz a irredutibilidade salarial. Mas aí veio uma pandemia e regula de outra forma. E aí teria toda uma discussão judicial sobre a constitucionalidade ou não, que não é o momento agora. Mas o que é mais importante nesse momento é se entender pelo bom senso. E isso eu tenho conversado bastante com os atletas que têm me procurado, né? Acho que a gente não consegue hoje fazer uma leitura só legal de tudo que está acontecendo. A gente precisa fazer uma leitura calcada em bom senso. Então, tudo que foi dentro de um bom senso, eu mesmo aconselhei os meninos a aceitarem. Agora, eu não posso entender que um time, como um dos grandes times do Brasil, né, entenda que ele pode diminuir 70% o salário dos seus atletas. Porque essas pessoas, elas são cidadãos que têm contas a pagar, que têm obrigações a saldar, e de uma hora para outra tu entender que tu pode tirar 70% do salário de um cidadão, fere o bom senso. As reduções que foram por volta de 20%, 25%, que foi tudo dentro de uma razoabilidade, elas foram aceitas, né? Mesmo se entendendo pela irredutibilidade salarial. Mas tu entender que de uma hora para outra tu consiga fazer isso de uma forma a impedir uma sobrevivência, ela é bem complicada. E isso salta mais aos olhos quando a gente vai para a regra, que é do atleta que ganha aí seus 1.500, seus R$2.000 por mês. Né? Tem clube que está pagando R$700. E aí, e o que tu faz? Então é muito difícil mesmo. A gente está tendo situações tão drásticas que eu tenho um clube do Rio de Janeiro, que joga o Campeonato Carioca, que simplesmente mandou os meninos ir para casa. Tá? Só que estes meninos, eles moravam em apartamentos do clube. Tá? E não tinham condições, até por todo o problema de aeroporto. Eu tenho um atleta que a esposa estava grávida, está grávida. E para que ele não colocasse ela em risco, pegando um avião, eles decidiram, bom, o clube mandou ir para casa, mas nós vamos ficar no Rio de Janeiro para que ela possa ter uma gravidez sem risco. E aí o clube disse, então eu vou te despejar, porque eu estou te mandando embora porque eu não quero pagar o aluguel. Então vai ter uma ação de despejo. Quer dizer, claro, quando ele me ligou, eu disse para ele, tu não te preocupa, porque hoje nenhum juiz vai dar uma liminar de despejo, ainda mais com a tua esposa grávida. Mas é uma falta de humanidade tão grande, tu entender que tu vai dizer para um cara que ele tem que ir embora sob pena de despejo com uma esposa grávida no meio de uma pandemia. Então, quando tu me pergunta como é que estão os dirigentes, eu esperava, e acho que ainda tem vários dirigentes com bastante humanidade. Eu tenho sido consultadas por vários aqui no Rio Grande do Sul, me ligam, Mariju, isso é certo, eu posso fazer? Então, ok, parabéns a esses, mas a gente ainda tem aquela ideia do coronalismo, sabe? Do cara que manda e que tu tem que obedecer. O futebol ainda tem isso, sabe? Aquele cara que é o dono, que acha que manda e que todo mundo tem que obedecer. Não é fácil lidar com o ser humano, né? O ser humano, às vezes, deixa de lado algumas prioridades e acaba esquecendo o irmão que está aqui do lado. Geraldo Andrade, Rio Grande do Sul, nosso gauchão, TJD, uma dúvida que sempre me vem à cabeça quando se fala do Tribunal de Justiça Desportiva. Cada estado tem um TJD, é isso? Na verdade, Barbosa, cada modalidade tem o seu TJD, né? O futebol tem o TJD, o voleibol tem o seu TJD, o futsal tem o seu TJD, e assim consecutivamente, os demais esportes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos algumas modalidades que ainda não conseguiram realizar seu TJD, embora esteja previsto isso no Código Brasileiro da Justiça Desportiva, mas são modalidades que às vezes têm dificuldade, né, e acabam não conseguindo organizar. De uma forma mais atuante, antes
Barbosa, eu só quero fazer uma ressalva. Eu estava ouvindo a Mariju falar e eu concordo com ela, e eu peguei um detalhe que ela falou que me chama muita atenção, que é mais ou menos a linha que eu defendo, é o bom senso das coisas, né? E a prioridade. Quando tu enfrenta uma situação como esta que nós estamos enfrentando hoje, não é em nível estadual, não é em nível municipal, é em nível mundial que nós estamos atravessando esse problema, nós temos que priorizar as coisas. O que é a prioridade, independente de qualquer coisa? O que é a prioridade? A prioridade é a vida. A vida é prioridade. E a gente tem assistido alguns posicionamentos, às vezes, bastante preocupantes, porque dá a impressão que as pessoas não estão preocupadas com a vida, estão preocupadas com tudo menos com a vida, né? Estão preocupadas, e a Mariju levantava essa questão, que estão preocupados com o treinamento do time, estão preocupados com o campeonato. Nós não podemos tratar um momento de exceção que nós estamos vivendo como uma coisa normal. Por exemplo, assim, o Campeonato Brasileiro, vamos dar um exemplo. A CBF quer fazer o Campeonato Brasileiro, quer estender até fevereiro do ano que vem, essa é a ideia mais ou menos, assim, na grosso modo. Eu não sei nem se o Gauchão vai sair ou não. Nós não podemos discutir essa situação de fazer um campeonato normal dentro de uma exceção que nós estamos vivendo. O momento é um momento de exceção. Nós não podemos tratar as coisas com normalidade, como se tivesse tudo normal. Não, a partir do dia 8 de agosto começa o Campeonato Brasileiro, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Olha, com todo o respeito, e a gente trabalha nesse meio, a gente precisa disso, né, Barbosa? Mas a gente deve priorizar essas questões de vida, principalmente, né? Eu acho que isso é importante se ressaltar. Com relação ao TJD, eu, Geraldo, atuo em 3 TJDs aqui do Rio Grande do Sul. É o TJD do futebol de campo, né, que é vinculado à Federação Gaúcha de Futebol, mas é uma entidade independente, né, é importante se ressaltar isso aí, né, Barbosa? Ela é independente. No TJD do futsal, que é vinculado à Federação Gaúcha de Futsal, e o TJD da Liga de Futsal. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos a Federação Gaúcha de Futsal, que administrava o futsal até 2018, com a participação da Liga. E a partir do final de 2018, início de 2019, a Liga se tornou completamente independente, fazendo seu próprio campeonato, montando, por sua vez, também o seu próprio TJD, como tem. Nós tivemos um problema no passado, porque, além do TJD, nós temos o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que julga aqueles casos de recursos em que você acaba resumindo, assim, sendo bem simples. Você perde no TJD, no pleno do TJD, e aí você recorre para o STJD. E a Liga não tinha um vínculo com o STJD em nível nacional, pois a partir desse ano as coisas começaram a mudar nesse sentido. Daqui a pouco eu até falo um pouco mais sobre isso aí, viu, Barbosa? Que legal, cara, que legal. Mariju, acho que não tem como a gente deixar de falar, porque teve uma repercussão mundial, que foi o caso, né, do Ninho do Urubu, lá no Flamengo. Esses acordos, assistência à família, como é que funcionou isso e como é que está funcionando? Porque eu acredito que não deva ter sido tudo resolvido ainda, né? Eu digo em relação às famílias. Barbosa, em relação ao Flamengo, na realidade nada foi decidido, né? Algumas famílias fizeram acordos. Eu entendo que com os advogados que eu conversei, das famílias que fizeram acordos no desespero, né? Ou desespero financeiro, ou desespero emocional, e muito mais desespero emocional, porque para uma família que perde um filho da situação que perderam, né? E muitos dos meninos eram filhos únicos, é importante também te dizer isso, porque é muito complicado, sempre é complicado perder um filho, mas existiam famílias ali que só era mãe e filho, né? E algumas famílias fizeram acordos. A família que eu represento, a gente não fez acordo, mas o que é mais grave nessa situação do Flamengo, no meu ponto de vista, é que assim, a família que eu represento, tirando eventos jurídicos
ou a CPI nunca teve contato com o Flamengo, nem para receber o caixão. Olha que coisa grave. A família que eu represento, ela viu na televisão o incêndio, ela fez contato com um familiar que estava no Rio, esse familiar foi até o ninho, descobriu onde estavam sendo levados os corpos, pegou o corpo, trouxe para sua cidade, e a minha família nunca recebeu um telefonema do Flamengo, nem para pedir desculpas pelo acontecido, nem para saber como é que essa família estava, né? Então, o que baseia toda a relação do Flamengo é de falta de carinho, né? A gente foi chamado, no dia que fez 1 ano da morte dos meninos, teve uma CPI, e nessa CPI estava se apurando quem eram os responsáveis, né, pelo acidente. Como chama o Flamengo, que para mim não foi um acidente. Existem fatos que não chegaram à mídia ainda, porque o inquérito, estranhamente, já dura quase 1 ano e meio, né, porque o Flamengo tem uma força muito grande, tudo esbarra. E nessa CPI a gente descobriu coisas que a gente não tinha contato, né? 2 dias antes o ar-condicionado realmente pegou fogo, o ar-condicionado estava cheio de gambiarra, então não foi um acidente, era uma coisa bem previsível que aquilo pudesse acontecer. Tá? E ainda assim o Flamengo trata as famílias como nada. Tá? Nesse dia da CPI, a família que eu represento, ela solicitou que pudesse acender uma vela onde o filho tinha morrido, porque naquele dia fazia 1 ano. E, surpreendentemente, sem nem vergonha, porque eu teria vergonha de falar isso, o CEO do Flamengo disse à minha família que não podia acender a vela, porque naquele dia tinha um jogo contra o Madureira. E o jogo contra o Madureira era muito importante, e a presença da família que eu represento no Ninho do Urubu ia tirar a concentração dos atletas. Chega a ser revoltante ter que escutar e debater sobre uma situação dessa. A potência que tem o Flamengo poderia ter sido resolvido tudo em, no máximo, 1 semana, no meu modo de ver. Claro que tem uma parte burocrática que também não é tão acelerada assim, mas o Flamengo tem uma potência que poderia ter sido resolvida. Realmente, faltou carinho por parte do Flamengo. Mas eu te pergunto o seguinte, Mariju, fora acordos, os familiares não tiveram nenhum mínimo de satisfação no sentido, aconteceu isso, foi falta disso, não tiveram uma explicação. O que os familiares souberam foi o que a mídia expôs, é isso? Os fatos do acidente, na realidade, no dia da CPI, quando foi se falar de fatos, só fui eu como advogada, tá? É importante que eu te diga assim, no primeiro momento, tiveram 2 reuniões, na primeira fui só eu com a minha família, porque as outras famílias se sentiam devastadas a ponto de não conseguir entrar na CPI. E no momento em que foram se falar de fatos, eu até pedi que a minha família saísse da reunião, porque iam mostrar momentos da tragédia. E a gente soube de coisas que tinham acontecido ali. Por exemplo, o Pablo, que é o menino que é a família que eu represento, a família tinha a esperança que ele tivesse morrido dormindo, né? Então, sempre que eu conversava, eles falavam assim: ai, doutora, tomara que ele não tenha acordado, né? E aí, no inquérito, a gente viu que o Pablo ele estava a 1 metro da porta, né? Então, tudo que eles pensavam não aconteceu, porque ele tentou sair, né? O corpo dele foi encontrado a 1 metro da porta e o quarto dele era um dos quartos mais longe. Então, ele tentou sair e não teve como, né? Porque as janelas, elas estavam gradeadas. E aí a gente pergunta, por que dentro de um centro de treinamento, as crianças dentro de um container, esse container tinha grades? Esse CT não tinha segurança suficiente, que foi necessário botar grades? Porque se não tivesse grade, os meninos tinham conseguido escapar pelas janelas. Mas todas as janelas tinham grades. Então, é uma sucessão de erros tão grande que se esperava que o Flamengo assumisse a sua irresponsabilidade e indenizassem essas famílias.
Eu tive, depois de 1 ano e meio, há umas 2 semanas atrás, um contato do Flamengo com uma proposta, né? E é engraçado porque o Flamengo diz assim, olha, esta é a minha proposta e não tem contraproposta. Ou seja, o Flamengo ele não negocia. O Flamengo é uma soberba tão grande que ele impõe, né? Esta é a minha proposta. E a nossa resposta é não, essa proposta não existe, porque ou tem contraproposta e a gente negocia, né? Ou não, vamos deixar o judiciário. E aí eles diziam assim, então daqui a 20 anos vocês vão receber. Então se joga também com a impunidade, né? Porque eu entendo que se um dirigente está preocupado, ele não vai dizer daqui a 20 anos tu vai receber. Vamos ouvir o que essa família está precisando, né? Porque o que tiraram dessa família não tem dinheiro que pague. Mas o Pablo, a família diz bem claro assim, o Pablo disse, eu vou sair de casa, eu vou viver longe de vocês, porque eu vou dar uma vida digna para vocês. Então eles entendem, até como forma de honrar a morte desse menino, que esse valor tenha que dar uma vida digna, porque ele saiu de casa para buscar isso. Então, entender que o Flamengo precisa pagar algo que dê a essa família dignidade é entender que a saída do Pablo com 13 anos de casa não foi em vão. Então, isso que busca a minha família, mas eu entendo que tem muita culpa da nossa cultura, Barbosa, porque eu já comentei isso e volto a comentar que se a torcida do Flamengo fizesse uma pressão de em um dia não ir ao estádio, talvez no outro dia o Flamengo fizesse uma proposta digna para as famílias. Mas a gente é um país do esquecimento, né? Se esqueceu Mariana, aconteceu Brumadinho. Daqui a pouco a gente esquece o Ninho do Urubu e outros meninos morrem aí ao longo do país, que é o que a gente abomina e tenta que nunca mais aconteça. Infelizmente o Flamengo só vai ter interesse de resolver esse caso do Ninho do Urubu realmente quando mexer no próprio cofre, né? Porque o torcedor não indo ao estádio, protestando dessa maneira que você está sugerindo, seria a única maneira de abrir os olhos dos dirigentes do Flamengo. Geraldo Andrade, por gentileza, o TJD nessa pandemia toda aí ficou muitos casos parados, muita coisa acabou não se desenvolvendo durante essa parada, ou o TJD está trabalhando? Barbosa, o TJD adotou um sistema agora do futebol de campo, né, da federação, o TJD vinculado à federação, embora seja um órgão independente, como eu digo, mas que julga os fatos em curso no futebol de campo. Tem realizado, através do implante de sessões virtuais, né, eu inclusive já participei de uma, em que a comissão se reúne virtualmente, dessa mesma forma que nós estamos fazendo aqui, né, dessa mesma maneira, e tem sido realizado alguns julgamentos nesse aspecto, assim. Tivemos um julgamento em que eu participei, inclusive, numa defesa do Guarani de Venâncio Aires, que é um clube que eu tenho defendido há um tempo, as questões relacionadas ao TJD, né, atletas, dirigentes, enfim, situações de campo, né, Barbosa, que acontece, e os jogadores, e às vezes eu tenho dito, eu tenho feito inclusive algumas palestras no interior, mais na área do futsal, os atletas às vezes eles acabam cometendo alguns atos ilícitos dentro das quadras, que é um completo desconhecimento da regra do esporte ou do próprio código, de coisas bobas e coisas graves, por exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um atleta dá uma cusparada no adversário. Isso aí, o TJD, a comissão, tanto no campo, no futsal, eles entendem que é um ato extremamente gravoso, isso aí é muito grave, você cuspir no rosto do adversário, né, de um atleta que é, em tese, seu companheiro de profissão.
Isso é muito levado em consideração pelo TJD. E, às vezes, o que a gente percebe é que não existe nenhuma orientação nesse aspecto para os atletas. Eles não têm nenhuma orientação. Os clubes não se preocupam em fazer esse tipo de coisa, eles só se preocupam em botar o jogador a atuar dentro do gramado ou da quadra e não dão esse tipo de orientação. Eu fiz algumas palestras em alguns clubes e levantei esse questionamento para eles, dizendo, olha, tem coisas que você não pode fazer, porque vai ser em curso num artigo e daqui a pouco você corre um risco de receber uma penalidade aí alta, né, de 4, 5 jogos, 6 jogos, 12 jogos, e compromete bastante a sua atuação num campeonato ou coisa desse tipo, né? O que eu vejo tudo se resume na questão que nós tanto temos falado hoje em nível até nacional e vai essa questão que se levanta, resume a questão da educação, né, Barbosa? Tudo é uma questão de educação. A gente percebe que os clubes, às vezes, os dirigentes orientam mal seus atletas, ou nem orientam seus atletas com relação a isso, né? Os próprios dirigentes cometem atos assim, que tu não tem noção do que as pessoas fazem, às vezes entrando quadra dentro, tentando agredir juiz, ou coisa desse tipo. É um completo desrespeito, uma falta de educação nesse sentido. O futebol de salão, o contato é muito mais facilitado, né? Em relação a entrar a quadra. O campo, hoje, a estrutura de segurança ela é muito maior, mas no futsal, realmente, quando a gente vê alguns vídeos aí de violência dentro do futebol de salão, chega a ser apavorante, porque se torna algo generalizado. Imagino que para o tribunal fazer esse tipo de julgamento não deve ser nada fácil. O futebol, até a estrutura, ela é superior em relação à câmera, em relação a imagens que o árbitro tem como visualizar, né, antes de entregar a súmula e tudo mais. Eu acho que o futsal ele requer esse cuidado e essa estrutura que ainda acho que não tem dentro dos ginásios aqui do Rio Grande do Sul. E falando do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores forças aí do futsal no Brasil. Mariju, vou convidar vocês para ir para um intervalo comercial e daqui um pouquinho a gente volta com mais bate-papo sobre o direito esportivo. Rápido intervalo comercial e eu já volto. De volta com o nosso Encontro do Esporte, todos os sábados ao meio-dia, aqui no canal BATV. Hoje, Direito Esportivo é nosso tema, recebendo Geraldo Andrade e Mariju Maciel. Geraldo, sobre o que ficou pendente no primeiro bloco, os clubes do interior, nos traz aí alguns exemplos que você está militando por aí pelo TJD, por gentileza. Olha, Barbosa, a gente acaba advogando muito para os clubes do interior, né, até porque é uma questão assim, ó, você imagina um clube lá de São Borja, uma situação que acontece, é uma defesa a ser feita no TJD e ele vai mandar um advogado, uma defesa de São Borja até Porto Alegre. Imagina o gasto que o clube tem para esse tipo de situação. Então é mais fácil você atuar daqui, então você acaba atuando muito, né, com esses clubes, e eu atuo muito atuo nessa área TJD com Guarani de Venâncio, com São Gabriel, já fiz muita defesa, com o próprio São Borja também, já teve situações de defesa, no futsal com o clube de Seberi, né, com Rio Grande, Santa Maria. São vários clubes envolvidos no estado todo na área das defesas no TJD que nós realizamos.
tanto no futsal também como na liga, né, recursos, enfim. O ano passado eu fiz um trabalho com o pessoal de Rio Grande também, realizei um trabalho com o pessoal da Liga de Caxias, numa situação que aconteceu ano passado, e aí era uma liga de Caxias de futsal, mas que era vinculada à federação, e acabou o caso vindo a ser julgado pelo TJD do futsal aqui em Porto Alegre. Então, são situações que acontecem. E é interessante porque tu acaba te encontrando com muitos colegas. Eu hoje, por exemplo, quase que todos os julgamentos que eu tenho participado, eu acabo trabalhando muito junto com o Dr. Borba, que é um outro advogado que trabalha nessa área, que a Mariju, inclusive, conhece ele, foi auditor. É uma pessoa excepcional, um grande amigo que eu tenho hoje dentro, um cara que me ensinou muito, viu, Mariju? Que eu comecei a optar por essa área. O Borba é uma pessoa sensacional. Ele acabou me ensinando bastante, muita coisa, e eu confesso para ti que eu gosto muito de ver ele na tribuna fazendo as defesas dele. É um cara que tem um poder de argumentação muito grande. E é uma coisa muito interessante, viu, Barbosa, porque esse meio ele é interessante. Você acaba fazendo uma amizade com um advogado, e invariavelmente você está fazendo uma disputa profissional, né, evidente, né, num caso em que ele defende um lado e eu o outro, né? Então, isso acaba sendo interessante às vezes, e aí você sai dali e vai tomar um cafezinho junto, por exemplo, né? Não tem problema nenhum, isso faz parte, né? A nossa profissão, ela é assim, a Mariju sabe disso, né? Nós acabamos, em vários momentos, tendo embates, às vezes profissionais, cada um defendendo a sua tese, encerrou o caso, você segue a vida, né? Você não fica pensando naquilo, olha, o fulano disse tal coisa, né? Isso aí não faz parte desse lado. E eu acabei gostando muito do TJD, e engraçado isso, como eu trabalhei em rádio muito tempo, e você sabe, né, Barbosa, o rádio é tudo na área do improviso. O futebol, narrar futebol é improviso, né? Você acaba improvisando o tempo todo. E as defesas no TJD, elas invariavelmente são defesas orais. Você tem que fazer... Você pode fazer defesa escrita também, mas eu não gosto de fazer defesa escrita, eu gosto de fazer defesa oral. E eu acabei desenvolvendo uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, né? Que era uma capacidade de fazer uma defesa oral no tribunal, que invariavelmente eu fazia elas por escrito, tanto no Tribunal do Trabalho, que muita audiência trabalhista ou recurso, e eu fazia sempre por escrito, mas você acaba desenvolvendo essa linha de raciocínio. Você tem que ter uma linha de raciocínio, porque é a arte do convencimento, né? Você tem que convencer a parte contrária, ou melhor, tem que convencer os julgadores, os auditores, de que a sua tese é a tese que se apropria para aquele aspecto, né? Agora, uma questão que tem que ser levantada, Barbosa, é que nós temos um tribunal com pessoas extremamente qualificadas, nós temos auditores extremamente qualificados, pessoas que estudam o processo, elas olham, elas te ouvem, elas ouvem a tua argumentação, e quando você tem que apresentar suas provas também, elas prestam atenção naquilo que você está expondo. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração, tem que ser dito também, porque às vezes acontece uma defesa e a imprensa não publica muito esse tipo de coisa, né? Então, eu, quando tenho oportunidade, eu sempre ressalto isso, e faço uma ressalva. Os nossos auditores, tanto do futebol de campo como do futsal aqui do Rio Grande do Sul, são pessoas extremamente qualificadas, fazem uma análise com bastante profundidade dos casos, e isso te deixa mais tranquilo e saber que você está fazendo um trabalho que está sendo muito bem visto pela outra parte e visto de uma forma profissional. E é claro que você vai fazer a sua defesa na sua tese da sua situação, e que às vezes você também não tem razão naquilo, né? Que acaba tendo que, em algumas situações, às vezes você sabe que o jogador vai ser condenado, mas tem que levar a sua tese e tentar a sua defesa de alguma maneira, né? Perfeito. Nossa audiência, ela vai se reciclando, ela vai mudando minuto a minuto, e eu informo a vocês, estamos batendo um papo com a Mariju Maciel, advogada, e também com o Geraldo Andrade, meu amigo advogado. E olha,
um dos melhores de improviso da narração que eu já tive a oportunidade de trabalhar, viu, Mariju? Um baita narrador. Uma grande perda eu sei pro disso, rádio. Meu colega. É uma grande perda Vocês pro rádio, perderam, sem nós dúvida ganhamos, alguma. né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. A Justiça Desportiva ganha e o rádio e a imprensa acaba perdendo. Encontro do Esporte, 30 anos no ar, todos os sábados aqui, ao meio-dia, este nosso encontro marcado. Fale, Geraldo. Não, é só dizer que isso é uma bondade da sua parte, Barbosa, não chega tanto assim, viu? E olha, eu tive a oportunidade de narrar com narradores que eu considero de um nível máximo, assim, Paulo César, né, o PC, Geraldo Andrade, Daniel Félix, tá lá em Santa Catarina, na Rádio Eldorado, me fugiu o nome agora. O Mário Lima. Mário Lima. Então, poxa, tive a oportunidade de narrar de trabalhar com alguns narradores de alto nível e te coloco nesse escalão máximo aí. Mariju, obrigado. Sobre o caso que veio ao Brasil aí, que veio à mídia ultimamente, sobre o Maicon, jogador aqui do Grêmio, jogador da dupla Grenal, sobre o ganho dele em relação a uma causa contra a equipe do São Paulo. E veio a público um assunto que eu, particularmente, nunca tinha escutado falar no futebol brasileiro, que é sobre o adicional noturno, né? E aquele recebimento em dobro em relação ao trabalho no domingo, né? E isso fez que os clubes abrissem os olhos, inclusive o Corinthians já solicitou não jogar mais após as 22 horas e não jogar mais no domingo para evitar esse tipo de causa. Nos explica um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu, sobre o que a lei nos oferece. Barbosa, eu sempre digo assim que me surpreende muito algumas colocações, porque parece que nós somos um país sem lei, né? Porque surpreender as pessoas de que um atleta cobre o seu direito já é surpreendente, né? Porque assim, o que acontece? A lei diz que após um horário, né, inicia-se o adicional noturno. A lei diz que trabalhar ao domingo dá outros direitos. E aí um atleta entrar e cobrar o seu direito faz com que as pessoas digam assim, mas como? Ele já ganha muito, né? Ganhar muito não tira das pessoas os seus direitos. Porque nós temos única. Nós temos uma CLT para todo e qualquer cidadão, né? Então, entender, as pessoas me disseram assim, mas olha só, futebol acontece aos domingos. Então, se o futebol acontece aos domingos, ele já sabia quando ele vinha trabalhar que ele ia jogar nos domingos. E aí eu sempre digo assim, bom, mas um médico, uma enfermeira, quando ela vai trabalhar num hospital, ela sabe que ela vai trabalhar com pessoas doentes. E nem por isso ela perde o seu adicional de insalubridade. O vigia, quando ele vai trabalhar, ele sabe que ele vai trabalhar à noite, mas ele tem direito adicional noturno. A característica da profissão, ela não retira direitos desse trabalhador. E o mais importante, que é uma luta que eu trago em relação à categoria, é se entender que o atleta profissional é um trabalhador comum. É um trabalhador com direitos e deveres, como todo e qualquer cidadão. Então, o que o Maicon fez foi nada mais, nada menos que cobrar os seus direitos, que parece que as pessoas pensam que o jogador de futebol é uma pessoa fora da padronagem. E não. Esse profissional é um profissional que nunca passa final de semana com as suas famílias. Sabe aquele churrasquinho de domingo que todo mundo gosta? Ele não tem. Sabe o aniversário da família que todo mundo se reúne? Ele não tem. Sabe as férias de janeiro na praia? Ele não tem. E a gente não está falando do profissional que ganha 500, 600, 700 e que isso não importa. Mas a gente está falando daquele que ganha 1.500, 1.200, 2.000 e que tem o seu corpo
mais sacrificado porque está trabalhando em horário noturno, porque a gente tem que entender que aquele adicional noturno ele é fruto de estudos e que o profissional que trabalha noturno ganha mais porque há um desgaste físico maior, e esse direito o atleta tem como todo e qualquer trabalhador. E aí a imprensa joga isso e o povo pega como se fosse um desaforo de um atleta ao clube. Não, isso é uma luta por seus direitos. Na realidade, todos deveriam fazer o que o Maicon fez. O Maicon, ele serve de alento para uma classe desfavorecida. Tá? E quando a gente diz assim, o Corinthians já disse que não vai jogar depois das 22, o Corinthians diz que não vai jogar nos domingos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Ou vocês acreditam que o Andrés vai abrir mão de um valor de televisionamento? Acontece que a gente tem no Andrés um cara inteligente, que sabe mexer com a galera e que joga isso para a torcida dizer não, mas se não tiver jogo domingo, então o Maicon é o culpado por isso. E isso é um grande absurdo, né? O que o Maicon fez foi lutar pelos seus direitos. O futebol de 500 mil, 800 mil por mês é 5% do mercado hoje? Não, nem 5%. A gente tem hoje 55% dos jogadores do Brasil que ganham menos, tá? De R$ 1.100. Seria o salário mínimo. E ninguém trata isso, né? Então, nós temos 55% da população de atletas recebendo o salário mínimo e nós temos 33% de atletas recebendo de abaixo entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Se a gente somar 55% mais 33%, nós temos 88% dos atletas do Brasil ganhando nessa faixa. E aí tu entender que a gente vai analisar a regra pela exceção dos 500, que representa 1%, já traz uma ideia distorcida da profissão. Só que o grande problema, Barbosa, é que essa ideia, esse 1%, é o que chega à mídia. Então, é o que dá a ideia distorcida. É o que faz com que todo menino saia de casa com 10, 11 anos para ir à luta de uma profissão, para tentar dar uma vida melhor para sua família e que, via de regra, trata o sonho como um pesadelo. Porque a realidade da maioria dos meninos é do abandono, é do salário não pago, é da concentração fria, sem cobertor, sem refletor, né? E isso ele é muito cruel, porque a gente acaba olhando uma coisa com o glamour, o ator da Globo, né? A gente acha que todo ator vai chegar na Globo, enquanto quantas coisas mambembe a gente tem por aí sem que ninguém analise. E sempre que uma regra ela é feita pela exceção, ela é uma regra injusta, tá? E é distorcida. Eu falo assim, a gente fala muito do Ninho do Urubu, a gente fala muito do acidente da Chapecoense, mas eu não vi ninguém dizer que o Danilinho morreu em campo lá no Juazeirense. Eu não vejo ninguém falar que o Cláudio Canavarro, com 21 anos, morreu no treino no 15 de Piracicaba. Ninguém fala deles, porque eles não interessam à grande mídia. Mas a família do Danilinho e a família do Cláudio Canavarro estão lá. Nunca, até hoje, receberam nem os direitos trabalhistas deles. Estão tentando lutar por um direito sem o auxílio de ninguém, porque a regra é de tu só olhar o famoso. A gente tem um caso até que foi famoso e que hoje esquece, que foi do Everton Costa, né? O Everton é meu cliente. O Everton, ele teve uma parada cardíaca quando estava no Vasco e por um ano só se falou no Everton. Hoje o Everton está em Charqueadas, vivendo de um benefício previdenciário, completamente abandonado, e ninguém mais fala dele. A gente é um país sem memória. Verdade. Isso é um grande problema. Verdade, concordo, Mariju. E eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos, transmissões pelo interior,
E o interior, como eu costumo dizer, é diferente em todos os sentidos, né? A dupla Grenal, para te poder entrar na sala do presidente, tu passa por uma burocracia que não tem como resumir aqui com o nosso tempo de programa. Mas no interior, tu entra na sala do presidente, tu toma um cafezinho e tu consegue criar uma relação de amizade com os jogadores e consigo, de uma maneira bem clara, entender essa comparação do jogador de R$ 1.500, R$ 2.000 e o jogador de R$ 800 mil. Geraldo Retrô, né? O repórter, ele nunca perde essa vontade. O rádio, ela é uma cachaça, como a gente costuma comentar, né? O jornalismo esportivo, a gente não tem a oportunidade de ser escolhido, a gente acaba escolhendo desde a faculdade. Geraldo, alguma dúvida, alguma pergunta, e aproveitando esse contato com a Mariju para fazer? Olha, eu estava ouvindo a Mariju falar antes da questão do Flamengo, no bloco anterior, né, que a gente levantou essa questão, que foi levantada por vocês a questão do Flamengo. Nós tivemos uma medida provisória agora em junho, medida 884, que altera, né, Mariju, alguns artigos da Lei Pelé. Como é que você analisa essa nova medida provisória? E a minha pergunta que eu ia fazer, que acabou passando o momento, é que será que o presidente do Flamengo teve alguma coisa a ver com essa medida provisória aí, hein? Medida provisória 984, que acabou mudando algumas questões assim extremamente discutíveis, que foram muito discutidas durante um bom tempo, daqui a pouco num canetaço muda uma série de coisas, né? A gente volta a toda a situação do país, né? Porque, assim, nós estamos em plena uma pandemia, com vidas precisando ser cuidadas, né? E aí, o presidente do Flamengo visita o nosso presidente e logo depois o nosso presidente se preocupa com tanta coisa para ele se preocupa em alterar a Lei Pelé. E o pior, ele se preocupa em alterar a Lei Pelé com uma medida provisória, que a gente sabe que é uma medida de emergência, né? Que as situações da medida provisória são situações emergenciais. A gente teve, um pouquinho antes da medida provisória, um movimento muito grande dos atletas e que eu me enchi de orgulho, porque o que eu tento ao longo da minha carreira é tentar mostrar para os atletas pequenos, tá? E isso não exclui os grandes, mas principalmente para os pequenos, que a gente só consegue ser grande se a gente se unir, que eles têm que entender a força que eles têm. Não existe futebol sem atleta. Só que esses meninos que lutam por um espaço, eles se sentem fragilizados na luta, porque para contratar o Romário tem muitos, mas para contratar um volante tem muitos volantes. Estou dizendo assim, para um volante, o que eu quero dizer é que não tenha um nome. Lá no interior, quando o clube procura um volante, ele tem 500 meninos como opção. Então, aqueles meninos entendem que se eles se exporem, eles não se empregam mais. E eu tenho dito que se todos se exporem, eles vão ter que contratar alguém que se expôs. A gente só vai conseguir que essa classe tenha força se eles entenderem que todos juntos eles são fortes. E foi o que aconteceu nessa alteração. Na realidade, não na medida provisória, mas numa tentativa de colocar jabutis dentro dessa medida provisória. A gente conseguiu barrar uma mudança num projeto de lei que vinha com um sentido de emergência, mas que o objetivo não era nada disso. E a gente vê nessa medida provisória o quê? Uma força política do Flamengo, que foi até o Planalto, para num momento onde não era para se buscar isso, conseguir do presidente que ele alterasse coisas na Lei Pelé que foram discutidas por anos, que foram discutidas e estavam na lei porque era o que era melhor para essa categoria e para os clubes. E aí tu pega um poderio do Flamengo, que com uma força política faz ter uma medida provisória, sem entender se isso é o melhor para o resto. O Flamengo é uma exceção. O Flamengo, e o pior de tudo, né? O Flamengo era um que não precisava ter feito isso. Não precisava.
Então, o que nós temos no nosso país, na realidade, é uma distorção de valores, é uma distorção de prioridades, né? E um povo inerte. Eu volto sempre a falar no povo, porque a gente tem que entender que nós somos esse país e que é a nossa força que faz com que as coisas mudem. Mas nós estamos tão calejados, tão machucados, que a gente diz, sabe de uma coisa, deixa. Eu ouço pessoas dizerem assim, tem coisa ruim, mas antes era pior. Não, se tem coisa ruim, a gente tem que mudar o que está ruim. A gente tem que fazer força para que isso não continue. E aí, voltando ao que o Barbosa me perguntou, né? Como é que a gente consegue ter gente? Porque no dia que a gente tocou nesse assunto na rádio, eu fui trucidada por alguns torcedores. Mas como é que um jogador vai ganhar mais por trabalhar noturno? Tá, e tu, cidadão, que está me perguntando, quando tu trabalha à noite, tu não gosta do teu adicional noturno? Não é um direito teu? Por que o jogador é diferente? É muito complicado isso. Eu acho que tem que ter uma questão, né, Mariju e Barbosa, que precisa ser muito bem compreendido pelas pessoas de uma forma geral, é que nós temos uma Constituição Federal que ela normatiza leis, uma série, né? Ela é a lei máxima do nosso país e que precisa ser respeitada em todos os setores, em todos os sentidos. E o que a gente tem percebido, às vezes, Barbosa, o torcedor, de uma forma geral, ele é passional. Ele vê o clube só com o coração, ele não consegue enxergar a razão. A gente que acaba trabalhando no meio, eu que trabalhei muito na área do rádio, narração esportiva e eventualmente faço, e hoje trabalhando com direito, a Mariju que está há tempo, bem mais do que eu, trabalhando nessa área e com mais profundidade, inclusive no direito do trabalho, quando a gente começa a se aprofundar nisso, começa a ver eu vou usar uma expressão que eu não gosto de usá-la, mas eu acho que até cabe no momento. Quando você começa a perceber as sacanagens que fazem com um jogador de futebol, que é um trabalhador, ele está exercendo uma profissão, o fato de ele trabalhar, muito bem, é um trabalho diferenciado em alguns aspectos, é uma arte, né? É um trabalho com emoção, mas é um trabalhador. Ele merece ser respeitado como qualquer trabalhador, em qualquer setor. Se ele resolveu seguir aquela sua caminhada no futebol, em qualquer que seja a arte, ele precisa ser respeitado. E, às vezes, a gente percebe que a Constituição Federal é rasgada, né? Em vários aspectos nesse sentido. Não só no futebol, né, Marmota? Em tantos outros setores que a gente tem percebido isso. Nós precisamos ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de razão. E, acima de tudo, eu quero fechar até quase a minha participação, que eu sei que o tempo está fechando, eu acho que as pessoas precisam começar a estudar um pouco mais, a ler um pouco mais, a perceber como é que funciona um sistema um pouco mais. Quando você começa a conhecer o sistema todo, como é que funciona, você começa a se decepcionar um pouco e às vezes você se afasta até de clube de futebol nesse aspecto, ou de qualquer que seja o clube nesse aspecto. Verdade. Geraldo Andrade, Mariju, não vou conseguir entrar a fundo no assunto chapecoense, mas eu quero, de maneira resumida, só saber o seguinte: em relação à postura do Flamengo, e conversamos no primeiro bloco sobre isso, qual é a postura da Chapecoense em relação ao acordo com as famílias? É uma postura positiva ou uma postura negativa, Mariju? Eu acho que, comparando com o Flamengo, a Chapecoense foi bem mais humana do que o Flamengo, porque mesmo com alguma demora, a Chapecoense, durante toda a negociação, procurou as famílias e tentava, né? Se nós tínhamos, em relação à Chapecoense, uma culpa que, para mim, era indiscutível pela escolha, mas uma culpa compartilhada com a empresa aérea, no Flamengo a gente tem uma culpa direta do Flamengo, né? Mas ainda assim a Chapecoense hoje, as famílias que eu represento algumas famílias na Chapecoense, nós fizemos um acordo judicial. E como o Geraldo pode endossar, né, acordo judicial é uma decisão judicial no momento que ela é homologada pelo juízo, né? A Chapecoense, num primeiro momento, começou a cumprir e depois, mesmo antes da pandemia, começou a atrasar esses pagamentos e hoje tenta renegociar um acordo, né?
Eu tenho sido bastante intransigente em relação a isso, tenho sido criticada por essa intransigência, só que eu não entendo que essa palavra seja intransigência, porque quando a gente faz um acordo, a gente combina o que vai ser cumprido, e o que a gente acordou vira lei entre a gente. Então, eu não consigo entender que uma pandemia faça com que a gente rediscuta o que já foi discutido, até porque a Chapecoense sempre disse que ela demoraria a fazer o acordo, porque ela só faria quando já tivesse o dinheiro. Então, se foi isso, ela já tem o dinheiro, a pandemia não mudou nada, acordo é para ser cumprido e é o que eu espero que os dirigentes da Chapecoense façam. Gente, Geraldo, Mariju, Geraldo, 5 segundos. Obrigado de coração aí pela gentileza de conversar conosco e até uma próxima. Um abraço bem grande para você, Barbosa, virtual, de longe, viu? Um grande abraço para a Mariju também, um prazer em vê-la novamente, né? Um grande abraço para você. E a gente está à disposição, Barbosa, quando surgir alguma oportunidade, estamos à disposição para conversarmos um pouco sobre essa área que a gente gosta tanto, que atuamos. Mariju, obrigado mais uma vez pela gentileza e sucesso para ambos. Eu agradeço o momento, muito obrigado, foi um prazer te rever, Geraldo, foi um prazer, Barbosa, fico sempre à disposição, porque eu amo o que faço e é um prazer conversar com vocês. Tá aí, fechando o nosso Encontro do Esporte deste sábado, convidando para você ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Encontro do Esporte, canal BATV. Eu volto no próximo sábado. Aquele abraço.